Bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito para vocês, por vocês, que estão aí trabalhando conosco para o atendimento à saúde do município de São Paulo. E hoje nós vamos conversar sobre amamentação. E nós convidamos e temos o prazer de receber aqui o Dr. Agenor de Freitas Luiz Júnior, que é médico neonatologista, lá do Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, lá na Vila Nova Cachoeirinha, e também coordenador do Banco de Leite de lá. Então, Agenor, seja bem-vindo. Obrigado. É sempre um prazer a gente estar recebendo o grupo lá do Hospital da Cachoeirinha, que a gente sabe que é um hospital de ensino, que tem toda a expertise, a didática de estar nos auxiliando aqui, para que a gente possa atingir o nosso objetivo, que é levar a orientação aos nossos trabalhadores que estão lá na ponta, que estão nos assistindo, aos médicos, às enfermeiras, assistentes sociais, psicólogos, às secretárias das diretorias. E isso que é importante, a gente difundir e democratizar o conhecimento médico para que todos possam ter esse reconhecimento. Eu sou Paulo Fernando, sou coordenador municipal das residências do município de São Paulo e nós convidamos vocês, mais uma vez, a participar do nosso programa Saúde em Questão, fazendo o seu questionamento, a sua pergunta, tirando a sua dúvida com o especialista que está aqui, que é o Dr. Agenor. E aí você pode fazer isso através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou então você pode também fazer a sua ligação a cobrar pelo 3044-2975. E sempre lembrando que essas perguntas serão encaminhadas ao Dr. Agenor e a gente vai então trocar esses e-mails para que não reste nenhuma dúvida. O assunto é palpitante, a gente sabe, porque trata de falar sobre alimentação, sobre nutrição para os recém-nascidos. Então ele é amplo e nós vamos começar, e eu queria, Agenor, você que já deu suas boas-vindas, começar perguntando a você, que você explicasse para nós um pouquinho sobre a composição do leite materno. Como é que se dá essa composição e do que se trata o leite materno? Tá. O leite materno é o alimento perfeito para o desenvolvimento do recém-nascido. Então, por quê? Porque ele é composto, basicamente, das proteínas do leite materno, são proteínas específicas para o humano, como a proteína do leite de vaca é específica para o bezerro, né? E o humano é para o humano, do rato é para o rato, do gato é para o gato, e assim sempre. Então, quando o bebê recebe as proteínas do leite materno, ele digere muito fácil essas proteínas e elas incorporam muito fácil na composição corporal do bebê. Então, essa é uma coisa extremamente importante, porque eu não sobrecarrego nenhum órgão dele, porque a outra proteína tem que ser quebrada, modificada, tem sobra e é excretada. Então, aumenta a excreção, tem o funcionamento do rim, ele é aumentado, por isso, para excretar produto de degradação proteica. Na proteína humana, ela é muito próxima, então essa excreção é muito pequena. Então, tem uma proteína perfeita para o desenvolvimento do bebê. A gente sabe que o bebê tem um crescimento mais lento que o bezerro. Então, o tipo de proteína que o bezerro usa é estrutural muito maior do que é necessário para o humano. Então, por isso, essas diferenças grandes. Uma outra coisa na questão proteica do leite é as proteínas funcionais que tem no leite. O que você vai ter? Você vai ter todo um sistema de defesa no leite, que vai funcionar para prevenir infecções e alergias no bebê. Então, você vai dar proteínas que têm função imunológica para o bebê. Outro leite de outra espécie não acontece, existe a especificidade para elas, mas para o bebê humano, não. Então,
o bebê que toma leite materno, que mama, ele tem uma proteção extra contra processos infecciosos e alérgicos. Fora isso, a composição do leite materno leva a uma flora intestinal muito diferente de uma flora intestinal de um bebê amamentado com os leites artificiais. Isso facilita a digestão e também protege o intestino do bebê. Então ele vai funcionar melhor tomando leite materno. Outros componentes do leite materno, vamos pensar na parte energética, que são as gorduras. As gorduras são desenhadas para o crescimento humano. Então, dentro desse leite vai ter as gorduras específicas para o bebê. Cadeias grandes que você vai precisar, os ômega 6, 3, ele vai ter uma quantidade grande. Então, toda aquela questão desses elementos que vão entrar na composição membrana celular, cérebro, retina. Então, você acaba facilitando esse desenvolvimento do bebê. Outra coisa são os carboidratos do leite. Carboidrato, basicamente, é a lactose do leite humano. Então, a lactose é um carboidrato que é digerido no humano, fácil, e ele vai dar energia para o bebê. Então, isso tem essa variação. Existem variações também do leite quanto o tempo. O colostro, que é o primeiro leite, tem uma quantidade de carboidrato baixo, tem uma quantidade de proteína mais alta e gorduras também um pouquinho mais alta. Por quê? Proteína, porque tem muito fator de defesa, que a hora que o bebê nasce, ele vem do ambiente estéril, e ele vai ser jogado no mundo que tem contaminado. Então, ele vai ter que ter defesa contra isso. A mãe deles preparou durante a vida dela essas defesas. Então, ela passa pelo leite para esse bebê. Então, esse bebê é muito melhor aceito no mundo quando ele recebe esse leite da mãe. Então, quanto mais cedo ele mamar esse leite, mais proteção ele tem. Então, o ideal desses bebês é ser colonizado com bactérias da mãe, no corpo por contato da mãe e no tubo digestivo por contato com o leite. Isso protege o bebê de infecção. Então, ele vem mais saudável, né? Outra coisa, no começo a digestão de carboidrato é menor, então ele vem com quantidade menor de carboidrato. Passando o tempo, ele vai aumentar o número de carboidrato, o volume, as gramas de carboidrato, proteína diminui um pouco e a gordura é variável. É uma característica muito importante do leite materno, essa variabilidade da gordura. Por quê? O leite tirado no começo da mamada tem pouca gordura. O leite de final de mamada tem bastante gordura. Então ela vai aumentando à medida que vai mamando. Então o bebê vai tirando o leite e vai aumentando a gordura, né? Por que isso é importante? Primeiro você faz uma hidratação desse bebê. Posteriormente você dá a gordura, que é onde ele vai, a carga energética maior do leite está na gordura. A proteína do leite materno, comparado com os animais, é baixa. A gente vai falar em torno de 1,2 por 100 ml. O leite de vaca nós temos 3, mas é o que eu falei. O bezerro cresce muito mais rápido que o humano. A proteína é estrutural. Então, se ele não cresce numa velocidade tão grande, não precisa de tanta proteína. Então, ele está adequado para a composição do bebê. Outra coisa importante, quando é um prematuro, normalmente a mãe mantém produzindo proteínas mais altas por 2, 3, 4 semanas. Esse leite é mais adequado para esse prematurinho. Então, ele serve, é o ideal para esse bebê, porque ele está numa condição especial. Então, o bebê deve mamar o peito, não introduzir outras coisas. Quando você introduz qualquer coisa extra, você altera a composição intestinal, bacteriana, dilui esse leite que foi dado e você pode ter dificuldade em termos de funcionamento do bebê. Muito bom, Genório. Eu acho que essa primeira pergunta serviu para vocês entenderem toda a logística do porquê nós temos essa defesa do direito da criança na amamentação, né? Porque essa especificidade do leite, eu acho que é o que chama mais atenção, né? O que é natural é o leite materno para a criança.
e nós vamos tocar um pouco mais nesse assunto já já. Lembramos que o programa Saúde em Questão é um programa transmitido pelo canal profissional através da Rede São Paulo Saudável, e nós estamos aqui para receber as suas dúvidas, o seu questionamento ao vivo, né? E estamos aqui com o Dr. Agenor, que veio nos falar sobre a amamentação. E as suas dúvidas podem ser tiradas através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br ou então pelo telefone 3044-2975. E vai ser um prazer responder. Você praticamente englobou e falou sobre toda a composição proteica, de carboidratos, de gordura, mostrando realmente a especificidade e que o benefício que isso traz para a criança, não só para a criança, mas para a mãe, e eu costumo dizer, não é só para a mãe, é para a família como um todo. Ver, é claro que ver não é sentir, mas nós vamos tentar ajudar também a levar a essa composição, porque ver a mãe dar de mamar é muito bonito, Sim. mas tem o seu lado dolorido também. Nós temos que ajudar e compreender todo este processo. Agora, me explica uma coisinha. Qual é o tempo, afinal, hoje citado? Eu, como obstetra, temos conhecimento, fizemos cursos também de amamentação, fazemos parte dessa batalha com o grupo de aleitamento materno. Agora, 6 meses, 1 ano, 2 anos, exclusivamente o leite materno. O que a gente coloca é o seguinte, em base, o leite materno permite crescimento adequado das crianças exclusivamente até os 6 meses. Nesse período, após esse período, deve ser introduzido outros alimentos. E você mantém o leite materno por períodos que aí depende de cada mãe. Porque você vai pensar em leite como um produto. Ele não precisa substituir o leite materno por um leite animal. Eu posso manter com o leite materno até 2, 3 anos. Né? É toda uma questão da família, da organização familiar. Como que essa mulher vê a amamentação? Se isso atrapalha a vida dela, ou tem dificuldade, ela vai encerrar mais cedo. Se isso não tem problema, ela vai manter mais tempo. Né? E também a criança. Tem crianças que ela desmamam. Passou o período, introduziu outros alimentos e a criança deixa naturalmente de mamar, que é uma coisa natural acontecer. Ele troca o padrão alimentar dele. Né? A gente coloca marco de 6 meses, mas eu preciso lembrar uma coisa importante. A criança deve ser seguida mensalmente em termos de ganho de peso. Né? E como que ela cresceu, como está o crescimento da criança e como está a amamentação para essa mãe. Algumas vezes, eventualmente, eu preciso fazer correções em como eu vou amamentar. Como que eu vou orientar essa mãe? Normalmente a gente orienta livre demanda. Livre demanda, que é o bebê mama quanto tempo ele quiser, pelo tempo que ele quiser. E isso, e os intervalos o bebê faz. É importante acordar a criança para ela mamar ou não? Depende muito da criança. Eu tenho crianças sonolentas que não estão ganhando peso adequadamente. Aí eu oriento a mãe a acordar depois de um determinado tempo. Em média, 3, 4 horas eu posso acordar. Aquelas crianças que estão ganhando peso bem e faz uma noitada inteira, eu não mexo. Então, a questão de como está crescendo a criança é muito importante, por isso tem que ser avaliado. Né? Eu tenho bebês mais sonolentos, eu tenho bebês mais esganados, que querem mamar toda hora. Então tem diferenças individuais. Quando você fala esse bebê esganado que quer mamar toda hora, é uma característica dessa criança querer mamar toda hora ou é o leite que não está adequado, que é o chamado leite que está fraco? Tá. Eu posso ter as duas situações. Tá? Eu posso ter uma criança que tenha... o estilo dela é uma criança mais agitada, que queira mamar e que tem uma necessidade de sucção maior. Né? Mas eu posso ter também uma questão da bebê ficar muito tempo no peito e não consegue tirar o leite. Por isso, a avaliação de como está a mamada e a avaliação do crescimento da criança é muito importante. Aí o profissional tem que fazer isso. Tem que colocar o crescimento dele, verificar quanto ganha. Em média, eu espero que o bebê ganhe no mínimo, em termos de 20 gramas por dia. Né?
Então, uma criança ganhando, em termos do mês, 600 gramas, está adequada. Algumas crianças chegam a 1.200, 1.500 gramas por mês, nesse período inicial. Então, é um crescimento muito bom. Né? Mas agora, 600 gramas estaria ideal para mim. Chamamos aí, então, a atenção, mais uma vez, da importância, e não é só ficar dando de mamar em casa, tem que levar ao pediatra, tem que levar para a puericultura, que nós temos que ter esse cuidado com os nossos pacientes, e vocês que estão aí nos assistindo, têm que cobrar isso dessas mães que estão frequentando, que estão ali em volta da nossa comunidade, e que convidá-las a realmente seguir esse padrão de seguimento para essa criança, porque às vezes acho que está dando, não, a criança mama toda hora, a criança mama e dorme, então ela está bem, mas precisa ter o acompanhamento do especialista. Agora, para a gente continuar, como tornar essa amamentação mais tranquila, mais prazerosa para o bebê, para a mãe, e fazer isso realmente acontecer? Porque há muito estigma ainda com relação à amamentação. Bom, eu acho que as mulheres, de um modo geral, têm que aprender, em termos de amamentação, logo. Isso acontece nas brincadeiras infantis, que elas vão brincar com as bonecas, ao invés de estimulá-las a dar mamadeira para a boneca, tem que estimulá-la a colocá-la no peito. É uma coisa, a criança vai aprendendo ao longo da vida dela que o peito serve para alimentar as crianças, além de uma série de outras funções na sociedade que a gente tem. Claro. Mas ela aprendendo isso. No pré-natal, ser incentivado essa questão. Uma coisa que eu coloco sempre, quer dizer, um exame de mama pelo pré-natalista é muito importante. Por quê? Porque se eu tiver alguma alteração de mama, algum nódulo, alguma coisa, na fase puerperal, é muito difícil fazer diagnóstico. Algumas vezes a gente chega com nódulo na mama, um mês de lactação, 2 meses, e a gente fica muitas vezes perdido. Tinha antes, não tinha? O que era? Né? E a gente sabe que câncer de mama é uma coisa que está na nossa sociedade. A gente precisa estar com a visão dessa. Então, no pré-natal, na primeira consulta, fazer um exame de mama. Está tudo normal? Tudo normal? Está tudo bem? Tranquilo. Você não vai fazer mamografia, não vai fazer nada disso, mas vai examinar a mama. O pré-natalista vai examinar adequadamente. Então, seguindo. E as mamas, quer dizer, não é examinar e falar que essa mama serve ou não serve. Toda mama é passível de amamentação. Todas elas estão preparadas para isso e ela vai se preparando durante a gravidez. Tanto é que no final da gravidez as mamas estão diferentes. Né? Ah, não, minha mama tem o bico plano. Não, ela vai modificar durante o período. Bico invertido, ela tem chance de modificar. E a gente tem uma lembrança... E é importante, Agenor, chamar a atenção que isso é o pré-natal que faz. É o pré-natal. Né? E você examinou, tem um mamilo invertido, tem uma mama com um mamilo plano, tem que chamar a atenção para que a paciente tenha exercícios, pode fazer uma série de alterações para ajudar. Né? Em termos, a gente não tem... Olha, eu não tenho trabalhado muito exercício de mama, sabe, Paulo? Porque algumas pesquisas têm mostrado que não alteram grande coisa. Eu chamo de exercício a questão da manipulação. Mesmo, para que ajude a formar, agora, mas que não evita a amamentação futura. Ah, não, então, isso é uma coisa que precisa ser muito lembrada para a mulher, que não é o tipo de mamilo que vai modificar. É a abordagem que vai ter em cima dessa mama quando nascer o bebê. Exato. Então, eu vou ter que trabalhar algumas mamas muito mais. Eu tenho uma mama com um mamilo invertido, às vezes vai uma semana, mais tempo até de trabalho em cima do bebê e da mama para poder mamar, para poder acertar a mamada. Mas é possível, totalmente possível. Né? Então, a orientação é específica para essas questões. Né? Então, o que é ideal? O bebê, a mãe está sabendo que tem a mama são perfeitas para amamentar, ela vai nascer o bebê, e esse bebê, o mais cedo possível, ele ser colocado para mamar. Se possível, na sala de parto. Ele vai sugar esse peito, vai ter contato com a mama. Isso vai estimular muito a produção de hormônios ligado à amamentação. Que são os passos dados pelos hospitais credenciados com amigos da criança. Exatamente. Né? Esse seria o passo 4, que é você colocar o bebê em contato com a mãe, com pele a pele, na primeira hora. Que ele permanecer nesse período. Ele vai sugar toda vez? Não.
muitos deles não vão sugar, mas vai ter esse contato. O simples contato desse bebê com a mãe faz com que a sua mãe libere uma série de hormônios relacionados com a amamentação e facilita, elas vão ter leite muito mais cedo do que aquela mãe que ficou isolada do bebê. Mas para aquela que foi isolada também não tem problema. Você vai lá, vai trazer o bebê e vai pôr junto. Ela não pôde pegar o bebê, a gente vai ensiná-la a massagear a mama para estimular a produção de leite. Então a ideia que a gente tem que passar é a seguinte: a mama está preparada, deve estar preparando para amamentar esse bebê. Não importa a questão. Eu tenho às vezes prematurizes de 600, 800 gramas, a gente já está trabalhando essa mama do começo. Por quê? Porque alguma hora, daqui 1 mês, 2, esse bebê vai mamar no peito. Se essa mama for trabalhada, mantido produção de leite, que eu vou usar o leite, que eu posso escolher o leite dessa mãe e passar para o bebê dela, que é extremamente importante, é uma coisa muito que a mãe não pode deixar de fazer. Tem um bebê prematuro, ela tem que trabalhar muito mais que a outra para tirar leite, para poder servir esse leite que é o especial para o bebezinho dela. A criança prematura, ela pode não estar recebendo aquele leite diretamente naquele momento, sim, mas ela vai receber em algum momento, isso, mesmo que seja indiretamente, e no futuro a mãe vai continuar amamentando. A ideia é isso. Prematuridade, que também é uma coisa, porque o neném é prematuro, então eu preciso inibir a lactação. Não, nunca. Isso não deve acontecer. Não. Esse bebê é que mais precisa do leite da mãe. Foi pensando nisso que surgiu o programa Mãe Canguru? Sim, porque com isso, o Mãe Canguru, o que acontece? À medida que o bebê tem condições de estabilidade para ficar com a mãe, o que a gente faz? Coloca esse bebê em contato com a mãe. Isso é extremamente prazeroso para a mãe. Você pode fazer canguru com o pai também, pôr em contato com o pai. Outra coisa, ele acaba em contato colonizando com bactérias da superfície corpórea da mãe, que seriam bactérias não hospitalares, basicamente, que é muito importante para reduzir a infecção hospitalar. Né? E à medida que o bebê tem condições de se colocar no peito, sugar, lamber o peito, a gente libera, o bebê começa a fazer exercícios. Na maior parte das vezes eu não posso deixar só essa questão, lambe o peito, tá bom. Não, eu tenho que continuar alimentando de modo tradicional, mas eu deixo o bebê estimular essa mama. Isso faz um estímulo oral para esse bebê extremamente poderoso. Ele tem a possibilidade de sugar, lamber o peito da mãe, mesmo que ele não for questão alimentar. E a mãe também fica, nessa situação, fica muito mais propensa a facilitar a tirada de leite, a retirada de leite. Isso aqui é muito importante. Tá? Então tem que trabalhar muito essa questão. Agora, existe algumas pacientes que não podem, definitivamente não poderiam, nem doar o seu leite e nem dar de mamar. Sim. Algumas pacientes que têm infecção por retrovírus, basicamente AIDS, HTL1, HTL2, essas pacientes não vão ser doadoras de leite. E nem podem amamentar, o bebê, porque nas pesquisas atuais eles podem passar para o bebê. Tá? Então você elimina essas mães. Né? Existem pesquisas também que quando a criança não é amamentada por um determinado período de leite materno, ela tem propensão a ter mais alergia? Sim. Em termos do leite materno, a proteção é porque o contato com proteínas estranhas ao humano, porque nessa fase inicial do bebê, a passagem pela barreira intestinal de proteínas maiores é muito mais fácil, porque essa barreira ainda não é totalmente firmada como num adulto. Então, em termos de desenvolvimento gastrointestinal, a criança vai chegar no intestino próximo ao adulto em torno de 2 anos. Então tem todo um período de maturidade. Tanto é que para a introdução de alimentos, há uma gradação a ser introduzidos os alimentos. Se introduzir muito precoce, ela vai fazer alergia. Tem a propensão muito grande. Então o leite materno protege dessa introdução de proteínas estranhas. Quando eu faço uma alergia a uma proteína estranha, fica difícil trabalhar depois. Por quê? Porque ela produz anticorpos contra, e toda vez que ela tem contato com isso, ela desenvolve a reação alérgica. Né? Então, e é difícil. Se eu tenho alergia à proteína de leite de vaca, vocês pensam, tudo que tem proteína de leite de vaca, vai desenvolver. Eu não posso alimentar a criança com esse produto. E na sociedade atual,
grande maioria dos produtos tem leite de vaca. O soro de leite tem alguma coisa. Então, fica uma alimentação difícil. A gente precisa de uma nutricionista tarimbada para te dar uma listinha de alimento. Agora, Genor, diz mais uma coisa, com relação às contraindicações. Existem as contraindicações que são temporárias e aquelas que são definitivas. A mastite, por exemplo, é uma contraindicação para dar de mamar? Olha, a mastite é a inflamação da mama. Eu tenho que falar, onde é que está localizada? A primeira coisa que você tem que perguntar. A areola está preservada? Se a areola estiver preservada, eu posso amamentar normal. Se eu tiver uma mastite que está na região areolar, eu posso trabalhar a retirada de leite e ela mama na outra mama. Ou seja, sempre esvaziar, sim. Procurar, pode evitar até o contato, mas esvaziar. Essa coleta, né, nós vamos inclusive agora fazer alguma demonstração, mas importante que vocês vão poder acompanhar depois em vídeos que nós vamos colocar para isso. Mas para a gente ir caminhando, porque o nosso tempo é um pouco limitado, mas eu queria que você nos contasse um pouquinho com relação a como retirar o leite materno, né? Por exemplo, no caso de uma infecção, como que a gente pode evitar o engurgitamento, porque pode dificultar, o engurgitamento pode realmente dificultar a pegada do nenê, do recém-nascido, e que você contasse isso para nós neste período, que depois nós vamos implementar com alguns vídeos. Basicamente, nós temos uma mama de demonstração, que eu trabalho com as mamas, para a gente não tocar a paciente, a gente faz a demonstração no modelo e passa para a mãe. Então, a areola, essa parte mais escura, isso aqui serve para várias situações que você tem dificuldade com a mama. Se eu tenho uma mama que não está produzindo leite, está com pouco leite, eu indico para a mãe manipular essa região. Então, ela vai massagear a areola. Se eu tenho uma mama que está engurgitada, eu preciso tirar leite, eu vou massagear a areola também. Então, se eu precisar aumentar a produção, eu trabalho massagem. Se eu precisar ter muita produção, eu preciso tirar, eu indico massagem. Então, a areola, eu trabalho... A massagem é o segredo, então. O segredo é a massagem da mama. Eu tenho que trabalhar bem a mama. Né? Então, a mãe nasceu o bebê, a mama está engurgitada, dura, ela massageia a mama. Está com excesso de leite, massageia. Então, eu acho que toda mãe tem que saber mexer na mama dela. Porque ela vai conhecer. Se ela conseguir massagear a mama, ela toca a mama também e vai saber como que está. Porque vai sentir regiões que estão cheias de leite que ela precisa trabalhar nelas. Então, a areola, ela usa os 2 dedos e ela vai fazer massagem circular em toda a areola aqui, ó. Vai fazendo, tá. Isso aqui ajuda a estimular a produção de leite, ajuda a desengurgitar essa base, limpar, tirar. E facilitar sair o leite. Que pode, às vezes, entupir os canalículos também, os canalículos, né? Sim, principalmente no começo, entope. O leite tem aquelas partes de gordura, não está saindo muito, fica entope. Então, ela vai massagear a areola. Isso vai facilitar. Posteriormente, vai massagear o corpo da mama. Aí, a gente orienta a segurar com uma mão, com a outra palma da mão, trabalhar movimentos circulares em toda a mama. Tá? Se ela encontra uma região que está mais encaroçada, ela vai trabalhar em cima dessa região mais tempo, até tentar desencaroçar, porque engurgita, fica cheio. A mãe fala que está com o peito empedrado. Então, ela trabalha toda ela, principalmente onde está empedrado. Agora, Genor, deixa eu te fazer uma perguntinha. A mulher volta a trabalhar depois de 6 meses. Sim. E aí, é seguro eu coletar esse leite? Sim, ela vai. É seguro eu deixar no congelador? Como é que eu posso para manter? Porque ela volta ali com 3, 4 meses de nascimento, ela volta. Tá. Como é que acontece isso? Ela fez massagem, tem. Aí, para guardar o leite, ela deve usar uma máscara, pode ser qualquer máscara, uma touquinha, pode ser touquinha de banho, qualquer touquinha. Ela vai pôr no cabelinho dela, porque eu não quero que caia cabelo naquele leite que você está guardando. Eu vou pôr uma máscara, tá? Escute que eu estou com a máscara. Eu vou lavar muito bem as minhas mãos, tá bom? E vou ter um frasco. O meu frasco aqui é esterilizado, a gente chama um frasco de vidro. Isso é fácil de encontrar, Genor? Ou eu posso esterilizar em casa? Isso aqui esteriliza em casa. Tá. Olha, é um frasco de vidro com tampa plástica. Tá? Então, o que eu faço? Esse frasco, para esterilizar, eu lavo muito bem, tiro aquela tampa de papelão que tem aqui dentro, fervo por 15 minutos, coloco ele emborcadinho em cima de um
Uma coisa para escorrer a água, porque eu não vou trabalhar, não vou pôr pano aqui dentro para limpar, vou deixar à disposição. Secou, eu vou fechar, eu tenho um frasco que eu posso usar para coletar o leite. Essa coleta eu posso dar leite para o banco de leite, eu posso guardar para o meu bebê em casa. Tá? E aí eu vou fazer ordenha. Eu posso ordenhar... Essa ordenha pode ser direta para esse frasco? Eu prefiro não fazer, porque eu tenho um frasco limpo. Então, normalmente eu faço junto com isso um copo tipo americano, ou tipo requeijão, ou uma caneca, que eu sei que isso aguenta fervura. Tem alguns copos que a gente põe lá, manda a mãe ferver, ela quebra, ela fica brava com a gente. Então, requeijão, americano, caneca de leite, não quebra. Você pode ferver uns 15 minutos também. Então, eu vou ferver o copo e vou trabalhar. E vou trabalhar na mão, vou pegar... Eu não tenho o copo aqui, eu vou usar meu frasco. Eu massageei a mama, trabalhei. Eu vou pegar aqui da região da areola, aqui por trás da areola, e eu vou coletar o leite, fazendo movimentos de fechar. Eu vou pegar aqui, olha, puxo um pouquinho para trás e espremo. E sem vou encostar, trabalhando, né? sem sem encostar. Vou trabalhar aqui. E eu estou com máscara, a touca, para poder ter esse leite da melhor condição possível. E aí vai para o freezer? Isso. Primeira coisa, eu esqueci, antes de começar a pôr no coisa, eu tiro as primeiras gotas para limpar os ductos. É sempre importante tirar as pouquinho as primeiras gotas. Eu posso passar um pouquinho do próprio leite em cima da areola, porque às vezes tem umas casquinhas que saem e caem no leite, aí contamina. Então eu passo um pouquinho de leite na areola, lubrifico a areola, aí ela fica mais macia, mas eu não deslizo o leite, o dedo. Eu não posso deslizar que eu machuco. Eu vou pegar aqui e vou trabalhar essa... Colhi, fecho o frasco e ele vai imediatamente para o freezer. Uma próxima coleta eu posso colocar em cima, porque o espaço é pequeno no freezer. Então eu vou ter que trabalhar essa questão de quanto vem. Como que ela vai organizar? A gente fala, bom, você vai trabalhar. Então, uns 10, 15 dias antes, ela começa a colher. Eu vou usar um frasco, 2 por dia? Eu tenho que ter essa base. Eu vou ficar, quanto tempo vou ficar fora? Quantas mamadas eu tenho que tirar? Esse é o cálculo que ela tem que fazer. Esse é o cálculo que ela tem que fazer. Aí, a partir daí, o que ela vai fazer? Ela vai coletar para o bebê e vai marcar a data que ela colheu. Eu uso sempre o mais velho, porque durante 15 dias a guarda do leite cru no freezer ou no congelador doméstico, ele fica bem, tranquilo. Tá? Então eu posso manter isso. Eu queria ficar aqui e poder dar mais dicas com relação a isso, mas eu acho que deu para a gente ter um apanhado geral da importância do aleitamento materno, da importância que é este assunto. E eu acho que nós vamos até fazer outros programas com relação à orientação e tudo mais. Eu acho que é importante porque isso a gente precisa realmente democratizar o conhecimento também com os agentes de saúde que nós temos, com os colaboradores, com os trabalhadores, porque assim a gente tem essa formação dessa rede de informação. Então eu quero agradecer muito a você, nosso tempo infelizmente já acabou, mas a gente vai, na medida do possível, com a programação aqui, colocar os vídeos e também introduzir essas orientações. Eu queria mais uma vez agradecer, primeiro porque o Agenor é um grande companheiro de longa data conosco no trabalho da Cachoeirinha e ter essa disponibilidade e sempre trazer esse assunto para nós. Para vocês que estão aí, eu quero agradecer a atenção de todos e o programa Saúde em Questão conta com a participação de vocês. Se você teve alguma dúvida ou ficou mais algum questionamento, entre em contato através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br e nós teremos o maior prazer de retornar as ligações para vocês. Acompanhe-nos nas redes sociais e a gente volta a conversar na próxima semana. Até mais.